Você já deve ter ouvido falar na entrada triunfal de Jesus montado em um burrinho em Jerusalém, que é bastante ecoada nas igrejas e no cinema como um símbolo do reconhecimento da natureza divina de Jesus. Mas do ponto de vista histórico, essa narrativa é uma excelente oportunidade para vermos como que Jesus foi inserido numa tradição de reis messias, que não apenas ele foi inserido nessa tradição, Vespasiano também. E o burrinho é um elemento simbólico para essa narrativa, pois diz muito sobre como judeus e cristãos foram vistos por não-judeus. Para entender essas questões, se liga no vídeo. Eu quero me remontar à tradição chamados reis messias, que é uma outra construção que vai circular. O Flávio Josefo vai dizer que era muito comum o uso das diademas, de coroas, desses candidatos messiânicos, proféticos, no momento dessa instauração de seus programas. Em Mateus 21, 1:5, a gente tem essa seguinte descrição aqui de Jesus. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Eu vou dar uma rápida parada aqui, gente, para lembrar que essa narrativa do burrinho, da jumenta, não pode ser ignorado ou negligenciado, porque insere Jesus também nesse ambiente judaico. De um lado, por remetê-lo a uma longa tradição de profetas magos, tal como o caso de Hanina, que é, tal como Jesus, um curandeiro, um milagreiro itinerante, sendo sempre descrito com seu burrinho, mas também a lembrança do mais antigo grafite que fala sobre a crucificação de Jesus, aonde nós vemos, no lugar de um rosto humano, a cabeça de um burro ou de um asno. E essa questão a gente entende quando a gente lê Flávio Josefo, Orígenes, Tertuliano, aonde a gente percebe que judeus e cristãos são acusados de adorarem um Deus em forma de um burro. Mas dando sequência à leitura: E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que teu rei, ai te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. A gente precisa estar atento a uma questão de fundo, que é a revolta judaica, na década de 70. E que vai ter como resultado a vitória de Roma sobre a Judeia e a destruição da cidade de Jerusalém. Foram comemoradas pelos romanos de várias maneiras. Entre eles estava a cunhagem de moedas de ouro, prata e bronze. Essa é a série que eu falei, Judéia Capta, para vocês procurarem, representando o imperador vitorioso, as judias de luto e as armas judaicas, né, troféus que haviam caído nas mãos dos romanos após a derrota. E é um dado interessante que essa tradição de rei Messias, ela vai perpassar por toda essa guerra judaica, inclusive na hora do próprio Flávio Josefo redigia as suas memórias e memórias da população judaica. Claro, apontando como desfecho, como o rei Messias esperado para a verdadeira libertação, o próprio Vespasiano, então o imperador. Só que dessa série
A gente precisa também entender ela, e tanto a questão da entrada de Jesus, ou melhor, essa tradição dos reis messias, a partir à luz das chamadas profecias historicizadas, ou seja, Flávio Joséfo, os autores evangelhos ou diferentes relatos sobre esses líderes, esses candidatos a reis messias, eles sempre escrevem a partir de um evento já conhecido. Então, eu já estou projetando o quê? Existe uma longa tradição que está ecoando de forma oral, escrita, seria um rei messias. E essa tradição, elas podem ser harmonizadas com diferentes formações, com diferentes memórias, se recria inclusive um novo conceito de rei messias, mas de forma a dizer que pós o evento, naquele evento anterior, já se previa quem seria esse tal rei messias. Então todo mundo está brincando um pouco com esse conceito. Mas o fato é que os romanos vão saber trabalhar muito bem essa questão. Em que sentido? Dentro dessa coleção da Judeia Capta, eu peguei duas moedas, uma atribuída a Tito e a outra a Vespasiano. A primeira é Vespasiano, em ouro, que a gente tem no anverso a cabeça laureada de Vespasiano, então marcando aí uma ideia divina, mas ao mesmo tempo vitoriosa desse imperador, e com a inscrição Imperador César Vespasiano Augusto, com poder tribúnico. E no reverso a gente tem a representação da carruagem triunfal no campo interior. Então, olha como é que os romanos também brincam com isso, porque é um dado que, nesse processo de sistematização do Império Romano, quem entra montado a cavalo, como eu falei para vocês, é uma figura importante, que ou é o imperador, em contexto de vitória, como o caso aqui, ou figuras reconhecidas, atribuídas pelo imperador, que estão lhe representando. Aqui, ele prefere representar a si próprio na moeda, nesse padrão de moedas, entrando nessa Jerusalém, que essa seria a ideia, para marcar o triunfo. Então, lembrem-se que eu falei ali anteriormente, Flávio Joséfo vai apontar Vespasiano como o tal Messias esperado. E que há uma tradição rabínica, da qual Jesus se insere, de que o verdadeiro Messias, o verdadeiro rei, ele tem que entrar numa jumentinha, num burro. Então, olha a atenção sendo colocada. São projetos de reinos distintos aqui que estão sendo trabalhados à luz de uma mesma informação. Além disso, se você olha outras moedas usadas aí nesse contexto, a gente sempre vai ter a ideia de um cavaleiro sobre um cavalo submetendo alguém. Então, a figura do cavalo, ela representa poder, autoridade, e esse poder aí não pode ser visto apenas como um poder político, ele também é um poder religioso. Então, de novo, os limites entre política e religião embaçados. Essa separação nesse contexto aqui de antiguidade não se faz presente. Então, por isso não dá para a gente ver Jesus como uma figura apolítica. O segundo exemplo já é uma moeda de prata. Essa moeda, inclusive, essa mesma batida, ela também foi feita na moeda de bronze, mas eu trouxe a de prata porque eu achei que dava para vocês enxergarem melhor. Aqui já é com Tito. A gente tem a cabeça laureada, a inscrição, Tito Caio César Romano. E aqui no reverso, olha ele montado a cavalo, de novo, com essa legenda aqui, do decreto do Senado, ou seja, a autoridade do Tito sobre a região da Judéia também se faz por não só uma questão político-militar, mas também o Senado ali reconhecendo a legitimidade da autoridade de Tito sobre aquela região. Então, a Judéia está 100% controlada, 100%
arrasada. Essa é a ideia dessa série feita pelos romanos da Judéia Capta. E reparem que aqui já é uma moeda de prata, então tem um peso diferente. Mas também eu falei para vocês que tem essa mesma moeda, essa mesma batida aí, moeda de bronze. Então, diferentes classes, né, grupos sociais, do mais pobre ao mais rico, vendo aí, tendo que ser lembrado, que afinal de contas as moedas foram para circular ali na região da Palestina, que o que acontece em mexe com o Império Romano, ponto 1. E 2, vocês vão continuar sendo subjugados. Essa é a mensagem central. E ainda tem um dado interessante, está aqui pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, tem uma asa aqui, seria a deusa Niké, que está portando aqui, inclusive, o coroa de louros, né? Mostrando a vitória, né? Que a deusa Niké é a deusa Lada, que é a deusa que está sempre voando. Inclusive a Nike é uma apropriação, uma transliteração da Niké, por isso que aquilo não é um certo, né? Na verdade seria uma asa estilizada. Enfim, só um rápido parênteses, né? Para mostrar que a deusa da vitória, a deusa Niké, estavam com os romanos, e por isso que o imperador Tito, montado na sua cavalaria, mostrando seu poder político-religioso, levando aí essa vitória, essa paz dentro da cidade de Jerusalém. Essa é a ideia. mas a partir de símbolos helenísticos, mas que também dialogam com uma tradição de reis messias própria desse ambiente judaico, de forma a dar o tom de que, se é possível, uma paz é uma paz armada, por meio de que Messias? Vespasiano. E aí a obra de Flávio Josefo é central para a gente entender esse conceito de rei Messias está sendo constantemente remodelado. Flávio Josefo, que vai se debandar para o lado dos romanos, vai, a partir da literatura, trabalhar com os mesmos elementos dessas moedas, dessa série Judéia Capta, elegendo romanos como os verdadeiros rei Messias. Mas, quando a gente olha para a literatura judaico-cristã, a gente vê, por exemplo, um Jesus. Então, candidatos diferentes estão sendo apresentados dentro dessa mesma tradição, a partir de quê? De um evento central, que a gente precisa sempre estar atento, que são as revoltas judaico-romanas.